É uma honra ter vocês. Para quem não conhece, Rogério Camões é um dos primeiros fisiculturistas a ter uma ascensão no Brasil, né? Ele viveu a era old school de verdade, né? Às vezes a gente fala, old school, old school. Hoje em dia as novas gerações me consideram old school já, né? Mas não, eu não sou old school. Esse cara aqui é o old school. Na verdade, ele trouxe o old school, né? Ensinou pra gente o que é old school. O que era o fisiculturismo na sua essência, né? E a Alessandra também é uma das primeiras atletas femininas do Brasil e a primeira campeã wellness, né? Quando tudo começou. E vocês vão descobrir o porquê que esses caras, esses dois, na verdade, fizeram tanta história pro fisiculturismo nacional. Talvez você que está vendo esse vídeo, você nasceu de 2000 para cá? É um menino juvenil ainda, não conhece a história deles. Mas quem é do mundo da musculação, do fisiculturismo, já sabe o peso que tem essas duas pessoas aqui. Por isso que eu e o Leon estávamos muito ansiosos por esse dia e fico até um pouco nervoso de conversar. Eu tô. Porque quando eu comecei a fazer musculação lá na cidade do interior, em Maricá, eu conheci um cara que era old school também, e ele já me ensinou um pouco da essência ali e me doutrinou de como os fisiculturistas old schools americanos funcionavam, porque ele morava nos Estados Unidos. E esse cara, o Dalto, te amo pra sempre, me ensinou tanta coisa que quando eu vim pro Rio de Janeiro morar aqui na Barra, esse cara já estava aqui, ele e ela. E tudo aquilo que ele me ensinou serviu para esse cara começar a me olhar com outros olhos. Demorou um pouco. Ele é um cara com um filtro de amizade muito legal. Eu admiro muito esse filtro que ele faz. Um cara muito honesto, rígido, que gosta de conhecer as pessoas mais intimamente antes de deixar entrar no seu círculo de amizade. Isso é muito legal. E graças a Deus, eu passei por uma fase de teste ali com eles. Eu vou contar para você isso aqui agora. Mas lá atrás, esse cara já teve 130 quilos, não é isso? 120 de off. 120 de off? 120 de off, cara. Isso lá atrás, anos 90. Anos 90. Eu comecei no final dos anos 80 no bodybuilder e anos 90 eu já estava competindo, cara. Acho que eu peguei aquela era, né? Aquela era dos atletas, assim, que hoje a galera considera clássicos, físicos clássicos, né, cara? Mas eu vim da era do Lee Haney. Lee Haney? Eu vim do Lee Haney, Rick Gaspari, Lee Labrada. Pô, cara, Bob Paris, né? Já estudava muito sobre o fisiculturismo na época, então o Arnold era aquela referência, né, cara? Máxima. Era o cara que sempre foi referencial para todo mundo. Mas Você chegou a ver a Golden Era do Arnold? Sim, acompanhei. Você estava na época onde ele estava... Eu acompanhei, porque na época... Ele é um pouco mais velho que você. O Arnold tem 10 anos a mais do que eu. Isso. Então, eu era garoto e já tinha as Muscle e Fitness, já acompanhava. Muscle Magazine. Eu já acompanhava já as revistas, via tudo. Sonhava em ser um fisiculturista. Na verdade, eu era lutador, era do judô, mas eu já sonhava com o negócio do fisiculturismo, já assistia os campeonatos aqui no Rio, então eu já tinha esse plano na minha cabeça. Falei, quando eu parar de lutar, eu vou pro fisiculturismo, entendeu? Então era uma coisa que eu sempre fui apaixonado. E a minha história, dentro do universo mesmo, do fisiculturismo, na minha época de criança, era halterofilismo. Halterofilismo. Era halterofilismo, não era nem fisiculturismo, era halterofilismo. Tô falando isso anos 60. Porra, olha isso. Eu era garoto e eu fazia o judô na sede velha do Flamengo, lá na Praia do Flamengo. E para chegar na sala de judô, a sala de musculação era aqui assim, ó. Era um galpão. Em frente. Era um galpão. Então o sensei fazia uma fila para a gente subir e treinar. Eu saía da fila, ia lá para a sala de musculação, ficava vendo aqueles caras enormes. Na época os caras eram inchadão, enorme. Eu ficava olhando, escutando o barulho das anilhas batendo, pá! Eu já ficava ali fascinado. E eu, desde criança, desde 6 anos, eu queria aquilo para mim. Eu já queria, apesar de lutar, eu já queria. Tanto é que eu comecei na musculação
treinamento de força, muito cedo. Comecei com 13 anos, cara. Caramba, não. Acabava o treino de judô, tinha um banco de supino, uns puxadores, halteres, na época era isso que tinha. O leg press, para ter ideia, o leg press era como se fosse essa mesa aqui, era uma madeira e cano. Um cano fino, um cano grosso, um cano fino, subia e descia, assim, entrava embaixo, 90 graus total. Tu entrava embaixo, botava as anilhas numa bitola em cima da madeira e empurrava. Era feito um... Era ferro com ferro. Uau, era isso, o leg press, a ideia. Comecei a treinar assim. E foi aos 13 anos que eu comecei a treinar. Já curti aquele físico dos caras mais fortes, entendeu? Então, eu sempre, mesmo lutando, eu sempre tive a vontade de ser fisiculturista e no final dos anos 80, 87 foi a minha última competição de judô no Centro Olímpico, Colorado Springs. Centro Olímpico, é o segundo maior centro olímpico do mundo. Eu fui para lá, fiquei um tempo me preparando, fiz a competição e quando voltei decidi, falei, daqui em diante eu quero ir pro bodybuilder, mas eu já tinha quase 30 anos. Então eu comecei tarde. Verdade. Eu comecei tarde, cara. Olha, eu era um lutador naquela época de... O meu peso era leve, eu pesava 75 quilos. Aí nesse campeonato eu lutei até 83, eu saí de 83 quilos, cara, com físico de lutador para me transformar num fisiculturista, mas aos 30 anos, pô, a galera já era muito adiantada, os caras começaram com 16, Pelaio foi juvenil, foi júnior, o cara foi tudo, já era o campeão. Então eu olhava para aquilo e falava, cara, como é que eu vou atingir esses caras? Será que dá tempo? E deu, né? Ralei. Deu. Blazer, bota a foto do Rogério aí, com 120 caralhada quilos. Aí foi no campeonato, eu tava mais leve um pouco, eu devia estar com 100 quilos aí. Pô, mas na época você competiu com 100 quilos. Não, na tua época 100 quilos seco era bizarro. Era grande. Bizarro. Era grande. Já era um cara que tinha um peso bom para competir. Era grande na época. É porque quando a gente é criança, a gente vê os marombeiros com 40, 45 de braço, a gente acha, nossa, caramba! Eu tinha 12 anos, eu tava na academia e vi os caras de 42 de braço, nossa! Queria ter 40, Queria ter 40 de braço. Queria ter 38, 40. Eu falei, teve uma época que era 40 de braço era o máximo. Era o máximo. O meu maior tamanho de braço foi 52. 52, Rogério? Botei 52 de braço. Porque eu gosto de falar muito isso. Né? Na minha época, a gente era muito mais de medir do que pesar. Sim. Eu me media todo dia quase, todo dia. Antes do treino, depois do treino, media. Eu lembro. Era quanto tu tem de braço? Era via quanto você chegou depois no treino de braço. Pô, ganhei 1,5 cm. Aí tu tava com 100 e pouquinhos quilos de pau. Esse campeonato aí, cara, foi um campeonato até que eu tinha recém-chegado do Gold. Eu vou falar, eu só fiz a finalização e subi. Isso aí, ó. Isso aí eu não... Tu nem preparou direito. Mas aí era 100 quilos, mestre? Aí tu... Eu vim do Gold, cara, vai ter o campeonato. Eu falei, tá. Eu fiz uma finalização e entrei. Nunca mais esqueço isso. Entrei lá. Tava bem um ano todo, né? Tava bem. Eu tava bem, me mantinha. Eu fazia off, mas eu fazia off muito limpo, Léo. Não comia besteira, não sujava. Na minha época não existia refeed, não existia dia do lixo. Nem existia esse lance de booking, cutting. Não, a off-season era meio pré-contas. O off-season e off-season e pré-contas já era pra atleta, né? Porque hoje em dia qualquer molequinho na internet botou em off. Não off de quê? Você nunca teve on, né? Off era off. Igual booking e cutting. Tô em booking. Como assim booking? Booking de quê? Tá lendo? É outro booking, né? Tipo, não, eu compreendo hoje. Cutting de quê? Tá alugando quarto de hotel no booking.com. E isso é muito legal o que você tá falando também, porque assim, quando você fala de old school, né? Recentemente eu tava na academia e aí um garoto virou pra mim e falou, esse lance da essência, né? Um garoto virou e falou, pô, quantos anos você tem? Eu falei, pô, eu tenho 39. Pois é, você me conheceu com 19. Tenho 39. Eu tenho 39. Aí ele, porra, eu também sou old school, eu tenho 37. Aí, pô, maneiro, cara. Legal. Aí eu fui ver um menino treinar, Léo. Leonardo. Isso não é old school.
A partir de hoje eu não vou deixar ninguém mais me chamar de old school. Porque a molecada às vezes me chama, eu fico rindo, não vou mais. Eu falo, não. Perdão, mestre. Assim, Mas é porque deixar. o old school, mas é porque o old school é a essência. Esse. E aí é isso que eu quero dizer, na verdade, você é. Porque a gente entra lá para fazer o básico muito bem feito de uma outra forma. Porque eu fui escola de Rogério Camões. Exato, é isso que eu quero dizer. Aí, Quando beleza. o cara vira para mim e fala que é old Posso school, ser um old school? Sim, você tem a escola, mas Exato. você tem a escola do Exidim, cara. Você for Exidim, você é o Exidim. Tu não pega um mini band. É ex-Exidim, mas eu falo assim, quem teve lá e frequentou, treinou, fez parte daquilo ali, teve uma escola de treinamento que é uma escola baseada muito na metodologia do que é o old school. Mas hoje existe muito essa coisa, old school, new school, old school, new school. Eu falo assim, não se compara, não tem comparação. Não tem melhor, não tem pior. O old school tem muita coisa boa, muito método bom do old school, como hoje as metodologias que vêm, além de explicarem e traduzirem muito o que era feito através de artigos ou estudo científico, eles conseguem realmente levar o entendimento do que é aquele método old school. Eu acho que o new school para mim é isso. É a ciência que veio para dentro do old school. Perfeito.